Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que tarde agitada no Vasco da Gama, hein? Hoje o dia foi daquele jeito e promete ser uma noite também agitada. Isto porque pegou todo mundo de surpresa. Ontem, vários jornalistas aí dizendo que o ciclo de contratações estava fechado e o Vasco, no entanto, foi ao mercado para uma posição que a gente pouco imaginava, para a posição de volante. E o Vasco fez proposta para o Botafogo. A gente vai explicar aqui qual é o jogador e as negociações seguem a todo vapor nesse momento. A gente vai falar também aqui sobre reforço que está desembarcando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro nesta noite. E vamos falar muito, mas muito mesmo, sobre a situação do estádio de São Januário. Por quê? A gente já tem aí 15 mil ingressos vendidos para o jogo do Maracanã. Amanhã, por que São Januário, Lorena? Amanhã a gente recebe casa cheia lá, a estrutura está ficando bonita do Maracanã, perdão, de São Januário. E o seguinte, né? Então, só para deixar claro aqui, pessoal, amanhã o jogo é em São Januário, perfeito. A estrutura está ficando bonita lá, a fachada, estão dando uma caprichada, né? E a situação do Maracanã, que a gente vai trazer aqui para vocês também. O Flamengo teria bisbilhotado a proposta aí do Vasco da Gama e hoje, né, teve um pronunciamento aí do nosso prefeito, o Eduardo Paes, né, para falar sobre a situação de São Januário, certo? Bom, fiquem atentos aí com relação à situação de reforço, né? No começo quase que não saiu, é que a gente está animadaço aí com as notícias, certo? E vamos que vamos. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar já falando sobre essa situação aqui do Estádio São Januário, porque hoje teve uma reunião lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E a gente teve um pronunciamento lá do Eduardo Paes. Quem estava do lado do Eduardo Paes era o Pedrinho, que apareceu para a vida, né? E o Eduardo Paes, prefeito da cidade maravilhosa, disse que o projeto aí de modernação de São Januário deve ser votado em 45 dias, né? Então, vamos colocar aqui para vocês, para que vocês possam ter conhecimento do que foi dito aí pelo prefeito, certo? Então, vamos que vamos aqui. E o seguinte, notícia que anima e anima bastante. Vamos lá. Fala, vascaínos, vascaínas desse Brasil grandão. Estamos aqui com o nosso presidente, o grande Pedrinho. Estou aqui com o vereador Esquerdo, que é um grande vascaíno. Acabamos, infelizmente, o presidente da Câmara não pôde estar aqui com a gente hoje, mas estou mandando esse recado aqui para dizer, o projeto está pronto para ser votado na Câmara. Tudo dando certo. É claro que uma pressãozinha dos vereadores nunca custa nada, né? Nunca é demais, mas aí uns 30, 45 dias a Câmara vai deliberar sobre isso. Tem um monte de vereadores de vários partidos. Você está aqui, Pedro Duarte, do Novo, o Paulo Pinheiro, do PSOL, Zico, Rocal, William Coelho, tem um monte de vascaíno lá, e o presidente Carlos Caiado também está ajudando muito. Então, tem um time pronto para ajudar o Vasco da Gama. E aí, independente se você é vascaíno ou não é vascaíno, o Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro. Todos os clubes grandes e clubes menores também do Rio são patrimônio da nossa cidade. É muito importante para o futebol carioca. São Januário, que é o melhor estádio do Brasil, fique ainda melhor. Vamos ver, Pedrinho, quanto mais gente. Valeu. Então, entre 30 a 45 dias, o prefeito Eduardo Paes disse ali que
teremos a situação da votação do projeto de lei de São Januário. Que notícia maravilhosa. Nem assim o Pedrinho fala nada, né? Mas estamos juntos aí, cara. Estamos juntos aí. A Câmara dos Vereadores aí, que faça essa situação antes do meio do ano, né? Boa notícia para a torcida do Vasco. E com relação ao jogo, que amanhã tem jogo, o Ramon foi e finalizou a preparação hoje, vai repetir o mesmo time, tá? Mesmo time repetido aí, que atuou contra a equipe da Portuguesa da Ilha, que encantou, né, o Brasil com show de Dimitri Payet, vai repetir a equipe sem problema nenhum, mesmo com a volta do nosso Zé Gabriel, né? E o seguinte, sobre o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, ó, hashtag 70 mil. Vamos bater 70 mil pessoas no Maracanã, torcida do Vasco comprando ali os ingressos, primeiro dia de venda, 15 mil ingressos aí vendidos, e a gente simplesmente vai bater o recorde aí, pode ter certeza disso, perfeito? Agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama, tá? Mas antes dos reforços, deixa eu explicar essa situação para vocês do Maicon. A situação do Maicon segue indefinida. Por quê? O Maicon, ele quer sair do Vasco da Gama, certo? Entre Maicon e Vitória está acertado um contrato de 2 anos e o Vasco da Gama ainda não deu uma resposta aí para o Maicon. A informação que a gente tem é a seguinte: o Vasco nem deve responder à equipe do Vitória. Isto porque não vai dar tempo do Vasco ir ao mercado. O Vasco entende aí os serviços que o Maicon prestou no ano passado pelo clube, mas o Vasco da Gama, um jogador em contrato vigente, não é obrigado aí a ceder o atleta, né? O Vasco vai ter um prejuízo muito grande se liberar o Maicon. Tem a Copa América, né? O Medel vai ser convocado muitas vezes, só ficaria ali o Robert Rojas ali, né? E o Zé Vitor, que a galera não gosta muito. Portanto, pessoal, tendência que o Maicon continue no Vasco da Gama mesmo contra a vontade dele, certo? Bom, o seguinte, chega agora na parte da noite, tá? Cleiton, certo? Cleiton chega aqui, empréstimo, opção de compra ali, 3 milhões de euros, caso bata a meta, né? Vai ter aquele Aero Cleiton, né? Um monte de gente vai acompanhar lá a chegada do potente Cleiton. Eu falo que é potente, né? Sem demagogia, porque o cara resolveu o problema do Casa Pia. Aí você vai falar assim: Alexandre, uma coisa é jogar com a camisa do Casa Pia, outra coisa é jogar com a camisa do Vasco. Concordo. Mas os números dele com o Casa Pia, jogando contra equipes de nível A do futebol europeu, como Sporting, como Benfica, né? Como Porto, até mesmo Braga, porra, o cara foi responsável por mais da metade dos gols aí do Casa Pia. 22 gols que o Casa Pia fez, 12 foi ele que anotou. Então, apesar do número baixo aí de gols do Casa Pia, do campeonato português, ele levava o ataque nas costas, certo? Bom, e o seguinte, agora na parte da tarde, pegou a gente de surpresa, deixa eu botar com fonte, porque houve uma informação do Wellington Campos dizendo que não tem negociação, tá? Mas há negociação, sim, com o Marlon Freitas, tá? E essa negociação, ela está até no estágio avançado, tá? Porque a situação é a seguinte, vamos colocar aqui com fonte para você, agora que saiu no Globo, tá? Saiu no Globo, a primeira proposta do Vasco por Marlon Freitas não agradou ao Botafogo. A negociação continua. É normal numa negociação um time simplesmente oferecer algo e outro colocar a negociação para cima. Mas a negociação com o volante, com o Marlon Freitas, jogador de 28 anos, um jogador que meteu 2 gols no último clássico contra o Fluminense,
e pegou a gente muito surpresa do Vasco estar negociando com esse jogador. Aí, certo? Como o Vasco tem o Paulinho, o Jair lesionado, né? O Vasco entende que tem que ir atrás de outro atleta, tá? Aqui o Marlon Freitas aqui. Perfeito? Vamos aguardar, porque a gente pode ter novidade. Essa situação aí que o jornalista falou ontem, falou, e, pô, que não, a negociação acabou, tá todo vapor aí, perfeito? Então, negociação aí adiantada, vamos torcer para que dê certo. Quanto mais jogadores chegar, melhor é. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.